Um bom dia, amada igreja do Senhor. Quero saudar aqui a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? E não somente aqui saudar, mas também desejar que essa paz esteja reinando no profundo do coração de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs aqui presentes nesta manhã. Motivo de grande alegria é estarmos aqui na presença do Senhor, podendo aprender mais da sua palavra. Santo, santo, santo é o Senhor. Cedo de manhã cantaremos o teu louvor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Eras e és e hás de ser o nosso, para sempre, o nosso Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a amada igreja, os que puderem, para que se colocassem em pé, para nós podermos ler aqui o texto áureo da lição de hoje, a lição número 7, 12 de novembro, e que vai nos trazer o seguinte título: a responsabilidade da igreja com os missionários. E o texto se encontra lá em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10. Você pode acompanhar através da Bíblia, ou se tiver a revista em mãos, também na página 47 da nossa revista. O texto áudio da nossa lição, Gálatas capítulo 6, versículo 10, e que nos diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos falar todos juntos? Texto áureo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui e vamos aprender um pouco mais a respeito da nossa responsabilidade como igreja em relação aos missionários que atuam nos campos. Será que é possível um missionário alcançar uma vida com outras línguas, uma tribo, uma etnia, pessoas de outras nações? Será que é possível falar do amor de Jesus para essas pessoas? Será que produz algum resultado? Recentemente nós colocamos em nas redes sociais um filme chamado Etal, que significa é verdade. E nesse filme rápido de uns 15 minutos, nós podemos ver ali a obra de um missionário que foi até a região lá do continente africano e falou do Senhor Jesus para uma tribo de índios, de uma outra etnia. E ali não somente mas toda aquela tribo, de uma só vez, recebeu o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas, e eles pulavam de alegria, eles jubilavam de alegria, porque eles falavam: é verdade, na língua deles, é tal, é verdade, o que o Senhor Jesus fez por mim é verdade. Ele me lavou, me resgatou. O meu destino era o inferno, eu estava destinado à morte, mas com o seu sangue precioso, Ele me resgatou e me levou para junto de Ti, e um dia virá nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós Te glorificamos e Te exaltamos pelo Deus maravilhoso que Tu és, pela grandeza do Teu amor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui nesta manhã, cantando o Teu louvor, aprendendo da Tua palavra, exaltando o Teu nome aqui, Senhor, juntos. Oh, meu Pai, que oportunidade mais rica que o Senhor nos concede. Obrigado por ter nos despertado esta manhã, para aqui estarmos na Tua casa, Senhor,
na tua casa de oração, aonde somos edificados, fortalecidos no conhecimento da tua palavra. Oh, meu Pai amado, nós queremos te agradecer, porque não há Deus semelhante a ti. Não há, Senhor meu Deus, nenhum outro além de ti que trabalha por aqueles que em ti esperam. Nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, cuidadoso para conosco. Apesar de toda a tua grandeza, o Senhor ainda se importa com nós. E é por isso, Senhor meu Deus, que nesta manhã nós só temos a te agradecer, te glorificar e tão somente, Senhor, te pedir que o Senhor venha abençoar esses momentos que aqui passarmos, para que possamos aprender ainda mais a respeito da tua obra missionária, e o nosso coração, Senhor, possa se voltar para esta obra tão maravilhosa, que nasceu no teu coração, meu Pai, e o Senhor oportunizou para que nós pudéssemos realizar esta obra tão linda. E assim nós te glorificamos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E amém. E amém. Nós teremos, irmãos, podem se assentar. Nós estaremos agora entoando um hino da harpa cristã, e nessa oportunidade também estaremos contribuindo com os nossos dízimos, as nossas ofertas, e logo após o personagem bíblico de hoje, que estará sobre a responsabilidade da nossa professora missionária Ângela. A paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 83. Jesus, procuro sempre eu chegar mais belo que o ouro do soldado a te mirar. Em pensamento, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o rio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que somente em ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Águas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Hoje eu estarei lendo a carta de Elias. Palavras de Elias, o profeta tisbita, que residia na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. Caros irmãos cristãos, que Deus abençoe a todos vocês. A minha oração é que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo dê a cada um de vocês as suas mais abundantes bênçãos e a sua paz no coração e na vida de vocês. Dou graças ao meu Deus pela oportunidade de escrever essas palavras para vocês.
visto que não escrevi nenhuma carta ou livro. Por isso sou conhecido por profeta anterior, também denominado de profeta oral, ou não literário, pois não tive mandato divino de reduzir a escritos as mensagens proféticas ou visões que recebi do Senhor. Por isso, o que se sabe a meu respeito foi feito posteriormente pelos que foram inspirados a escrever os textos sagrados. E quero que vocês saibam isso, queridos irmãos. Tudo quanto me aconteceu foi de grande ajuda na divulgação do grande poder de Deus. Pois o rei Onri introduziu aqui em Israel, Reino do Norte, uma política de boas relações de amizade com as nações vizinhas. E selou essa aliança com a Fenícia, casando seu filho Acabe com Jezabel. Sobre o patrocínio do rei Acabe e Jezabel, floresceu em meu país a adoração aos deuses Baal e Aserá. Jezabel não só adorava os deuses fenícios, pois era sacerdotisa e ensinadora de sua cultura e religião mística, como suprimiu os ritos mosaicos, combatendo o Deus de Israel e perseguindo todos os seus seguidores e profetas. Quanto ao rei Acabe, mostrou-se promíscuo e fraco, deixando-se dominar por Jezabel, mulher de personalidade forte. Com isso, era ela de fato quem exercia o governo. Ela recorreu ao dinheiro do tesouro público para sustentar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, deusa fenícia da fertilidade. Os sacerdotes e profetas israelitas foram eliminados, ou então tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição promovida por Jezabel. Parece que foi de forma abrupta que eu entrei na história, mas fato é que o Senhor Deus me comissionou para confrontar o rei Acabe e Jezabel e levar Israel de volta a servir ao Senhor. A minha primeira missão não foi fácil, foi enfrentar o rei Acabe com o aviso de uma seca iminente. Lembrando que o Senhor Deus de Israel, a quem ele havia ignorado, tinha o controle da chuva na terra onde viviam. E não Baal, que acreditava ser o Deus da tempestade e da fertilidade, e era adorado com automutilação, prostituição e sacrifício de crianças. Esse foi o primeiro movimento numa disputa que revelou o poder de Yahvé e a impotência de Baal. Em seguida, me isolei a um desfiladeiro. Lá bebi água do ribeiro de Querite e os corvos me traziam pão e carne. Quando esse suprimento cessar, o Senhor me disse para ir para Sarepta, Fenícia, onde seria sustentado por uma viúva, cuja reserva de farinha e óleo haviam sido milagrosamente aumentada, até que a estação da chuva fosse restaurada à terra. Pela graça divina, o filho dessa pobre viúva foi restaurado à vida. Enquanto isso, Jezabel havia se lançado a um extermínio sistemático dos profetas do Senhor. No terceiro ano da seca, Deus me instruiu a voltar a Samaria e novamente confrontar o rei Acabe. Eu desafiei que chamasse os profetas pagãos de Baal e Aserá, os que comiam na mesa de Jezabel, para que fosse ao Monte Carmelo, e também todas as pessoas provenientes de todo Israel, para que ali se reunisse. E foi naquele lugar que chamei a atenção dos que estavam entre duas opiniões, adorando tanto a Baal quanto a Yahvé, com o intuito de tirar o máximo de vantagem dos dois, pois acreditava ser Baal Deus do clima e desse modo responsável pelas colheitas, e Yahvé vindo das regiões desérticas do Sinai, por isso visto como Deus dos montes e não dos vales. Foi por isso que tive de jogar para longe tais pensamentos sincretistas da nação. O povo tinha de tomar uma decisão, Yahvé ou Baal. Foi lá no Monte Carmelo que o duelo aconteceu. Pobre dos profetas de Baal e Aserá, ficaram completamente indefesos e vergonhosamente derrotados. Neste interim, reparei o altar do Senhor, preparei o sacrifício e milagrosamente o Senhor mandou fogo e acendeu o altar. Ameaçado por Jezabel, escapei para Berseba. Cheguei a ficar desanimado e pedir a morte, mas uma vez fui divinamente alimentado e prossegui em direção ao Monte Horebe. Lá recebi incumbência de ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e Eliseu como meu sucessor. Novamente confrontei o rei Acabe na vinha de Nabote. Comuniquei a ele o veredito de Deus sobre ele e sua família. Ao final do meu ministério,
fui insistentemente acompanhado por Eliseu, a quem deixei a minha capa, que acabara de dividir o rio Jordão, e os profetas puderam atravessá-lo a seco. E assim foi elevado ao céu, em um carro de fogo, com cavalos de fogo, e subiu um redemoinho. Contudo, diante do que me aconteceu, lembrem-se sempre, vivam uma vida de fidelidade ao Senhor, pois o espírito de Jezabel ainda está influenciando e atuando em muitas igrejas, ensinando a prostituição e alimentando-se de idolatria. É a figura da usurpação da autoridade. Novamente, como uma trombeta vou estrugir: saiam de cima do muro, porque cocheais entre dois pensamentos. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Muitos desejam um lugar confortável, um ponto sem conflito. Cristãos neutros, que diz que conhece o caminho da sala do trono e apoia ideologias políticas progressistas, que querem que os bebês sejam mortos no ventre das suas mães, e apoiam a pansexualidade, um estado onde as liberdades são decididas por agentes públicos. Não podemos ser incoerentes, temos de ser biblicamente corretos. É melhor ser dividido pela verdade do que ser unidos pelo erro. É melhor falar a verdade que fere e depois cura, do que a mentira que conforta e depois mata. É melhor ser odiado falando a verdade do que ser amado falando a mentira. É melhor estar sozinho na caverna com a verdade do que estar errado com a multidão. Eu não estava sozinho. Há um exército surgindo, vindo do orvalho da juventude. São 7.000 que não se dobraram e não se dobrarão diante de Baal. Esta é uma igreja incendiada, uma geração forte. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos revelou a mim e a Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Amém. Agradeço a todos. Glória a Deus, que riqueza de detalhes e sem dúvida uma expressão daquilo que Elias teria falado para a igreja e para a sociedade nos dias de hoje. Meus amados irmãos, ainda em tempo, me perdoem, quero também aqui cumprimentar, nosso querido pastor Eduardo, nosso muito querido pastor Alisson também, e o nosso superintendente da escola bíblica dominical, nosso evangelista Kleber, juntamente com o nosso irmão, o presbítero Raiz. E na pessoa dele aqui, quero cumprimentar a todos os demais obreiros, nosso pastor presidente de honra, pastor Eurípides, e todos os demais obreiros da casa do Senhor. Amém? Nós vamos agora fazer rapidinho aqui a divisão das classes. Olha, a nossa escola bíblica dominical, ela tem aqui 3, 6, 9, 11 classes, de acordo com a faixa etária de cada um dos alunos. Olha, no berçário hoje, os nossos bebês, eles estão aprendendo lá com a professora Reila, e eles estão aprendendo a respeito de Abacuque, o profeta que orou prometendo ser fiel. A classe de 3 a 4 anos está aprendendo hoje a respeito do profeta que aumentou o azeite da viúva. Quem será que é esse profeta? Vamos saber. Professora Záquisa e irmã Keren. A classe do Jardim da Infância, de 5 a 6 anos, eles estão aprendendo hoje a respeito do livro de Deus. O tema que eles estão aprendendo nesse trimestre é sobre a Bíblia, a palavra de Deus. As professoras Ellen e o diácono Bruno estão com essa faixa etária. A classe de 7 a 8 anos está aprendendo hoje, na casa de Deus, eu aprendo a trabalhar em sua obra. Olha que ensino, professora Denise Simões. O professor Caio, hoje tem dobradinha então, Hoje tem dobradinha. Professor Caio, junto com a classe dos juniores, 9 e 10 anos, aprendendo sobre a humildade de Jesus. E a professora Diaconisa Ariane está com a classe dos adolescentes de 11 a 12 anos, praticando a paciência. Gente, acho que nós adultos precisamos para essa classe também, A professora Diaconisa Poliana, etadiana, faz parte do nosso ETAD. A professora está com a classe de 13 a 14 anos
e vai ensinar hoje sobre o amor é doador. O professor evangelista Daniel está com a classe dos juvenis de 15 a 17 anos e eles estarão aprendendo sobre o Espírito Santo atuando no crente. Nosso querido professor, pastor André, está com a classe dos jovens, falando sobre fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Muito importante esse ensino. E o nosso querido professor evangelista Nilson estará aqui conosco na classe dos adultos, falando sobre o tema da aula já dito, responsabilidade da igreja com os missionários. Também o professor o evangelista Eriton está com a classe do discipulado. Você que ainda não se batizou, não passou pelas águas batismais, pode procurar os nossos professores, presbítero evangelista Eriton e evangelista Nilson, para fazer parte dessa classe. Hoje eles estão aprendendo sobre conheça a sua nova maneira de viver. Amém? Então nós estaremos agora com um período de louvor e logo após nosso querido professor evangelista Nilson. Ministério de Louvor, Adorar-te, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos louvar ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, o nosso Pai.
Vamos orar antes de iniciar a nossa lição. Senhor Todo-Poderoso, nós te clamamos, Pai maravilhoso, por este momento. Nós clamamos porque o Senhor a tudo aprove para nós estarmos aqui, Senhor, e ouvir a sua palavra, Senhor. Então fala conosco, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Faça-nos, coloca na sua presença, Senhor, de tal maneira que nós possamos receber a palavra, Senhor, e fazer as transformações necessárias em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai maravilhoso, por esse momento, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar, amém? Glória a Deus. Primeiramente eu agradeço a oportunidade ao nosso Senhor Todo-Poderoso, porque para Ele, dele, são todas as coisas, amém? Glória a Deus. Agradeço também aos nossos copastores aqui que representam, né, toda a igreja, ao evangelista também, na verdade toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, né, que está aqui. Agradeço pela oportunidade, e aos irmãos também, né, por estar aqui conosco, a gente poder tratar das responsabilidades da igreja com os missionários, amém? Glória a Deus. Antes da gente iniciar a lição, é importante a gente contextualizar a importância das missões. Todas as lições, as 13 lições falam sobre missões. Certamente cada professor que está aqui vai contextualizar a importância das missões, mas cada um também tem uma visão que Deus coloca naquele momento para que nós possamos abrir, né, o nosso coração, possamos abrir a nossa mente para entender a importância de estarmos aqui, a importância de fazermos as transformações necessárias para que nós possamos caminhar os caminhos que o Senhor preparou para nós. E aí eu já começo a dar uma dica, né? Os caminhos que o Senhor preparou para nós, amém? Glória a Deus. Primeira coisa, né, para contextualizar a importância de missões, é muito interessante quando nós perguntamos, creio que mais de 95% das pessoas aqui são crentes, né? São pessoas que já entregaram a vida para Jesus, já desceram as águas, já tem um caminhar nos caminhos do Senhor, tá certo? E se eu perguntar para você, qual é o momento mais importante ou a atitude mais importante que você teve na sua vida, eu tenho quase certeza que a maioria vai responder: o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Será que eu estou correto? Será que eu estou enganado? Acho que não, né? Todo mundo vai falar: o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então é importante, né, a gente contextualizar missões entendendo o que? Imagine agora, se o momento mais importante da sua vida é o dia que você entregou a sua vida para Jesus, agora imagine agora a sua vida sem Jesus. Pense como ela seria sem Cristo, sem a igreja, sem a palavra de Deus. O quão vazia. Hoje aqueles já maduros na fé já entendem que o que existe, o que temos é isso, né? O que nos alegra, o que nos preenche, o que preenche o vazio de nossas almas é a presença de Deus nas nossas vidas. E se nós não tivermos essa presença, olha que triste seria. Porém, aí lembrando, né, da importância das missões, porém a vontade de Deus para todos nós é a salvação. Glória a Deus, amém? Ou seja, Deus nos preparou para ser salvos. Fomos criados para a salvação. Portanto, se nós somos criados para a salvação, fomos criados para ter um relacionamento com Deus, portanto, o projeto missionário, ou seja, o projeto da voz de Deus, da mão de Deus alcançar a sua vida, é um projeto de Deus. Pronto, agora nós começamos a entender a importância das missões. Ou seja, se é o momento mais importante das nossas vidas, e se um dia essa palavra, essa mensagem chegou até nós, é porque nós tivemos um missionário, um projeto missionário que é de Deus, o qual a palavra chega às nossas vidas. Eu costumo fazer a brincadeira,
Tem uma expressão muito comum que fala: Deus é brasileiro, né? Considerando, né, o Cristo como a personificação da presença de Deus, o Cristo, nosso Cristo, eu posso afirmar: Cristo não é brasileiro não, viu, irmãos? Não é brasileiro não. Ou seja, se a mensagem chegou até nós, é porque houve um trabalho missionário com os templos entre as nações, para que hoje nós tivéssemos acesso a essa palavra de Deus. Nós não podemos perder esse entendimento. Embora nós falamos: mas eu me converti porque a palavra, eu conheci a palavra foi por fulano, alguém familiar, sempre no contexto familiar, alguém próximo. Mas se a gente for além, em algum momento, algum missionário chegou até nós, através a palavra de Deus chegou até nós através dos missionários, amém? Muito bem, com isso eu acho que a gente consegue contextualizar a importância de missões, ou seja, não temos dúvidas mais, né, da importância de missões. Como a missão sendo importante, agora também é o momento de nós refletirmos o nosso papel com as missões. O conforto, né, de nossas igrejas não pode nos acomodar. O que eu falo conforto? Conforto não me limito a poltronas, ar-condicionado. O conforto significa, que eu quero dizer, às vezes nós estamos tantos anos de crente, tantos anos como cristão, isso eu me identifico com isso, que às vezes o nosso círculo de amizades, círculos de relacionamento são cristãos, só cristãos. Então parece que a gente às vezes está no céu. Lógico, né? Tem as dificuldades, né? Os empecilhos, algumas problemáticas que pode ter, mas a maioria das vezes a gente se relaciona com o povo de Deus. Eu pelo menos sou assim, tá? E eu amo me relacionar com o povo de Deus, um povo educado, um povo diferente, um povo que não é perfeito, mas deseja ser perfeito, amém? Que deseja ser diferente, que deseja ser salvo. Então eu, graças a Deus, me identifico, mas o fato de eu conviver, me relacionar com o povo de Deus, não pode me acomodar. Por quê? Porque há muitas vidas ainda que não foram alcançadas, e não estão distantes não. Embora o trabalho de missões, às vezes ele contemple até uma transculturalidade, ou seja, eu sair de uma nação, ou sair de uma região cultural e até outra, mas o trabalho de missões, a fronteira, ela pode ser uma linha no leito conjugal, ela pode ser uma linha no muro da vizinhança. Ou seja, o trabalho de missões, nós temos ainda muitas pessoas a serem alcançadas, e nessa lição nós vamos esclarecer melhor, nós vamos compreender melhor que o trabalho de missões para aquele que não é missionário, eu não sou missionário. Na lição passada, o que foi falado? Tem 3 maneiras de nós contribuirmos com a missão: orar, contribuir ou ir, né? E isso é um resumo de fato, mas nessa lição nós vamos ver que aquele que não vai, que é o id, aquele que não vai, aquele que fica, não restringe somente em orar e ofertar. Porque eu falo assim: não, se eu oro e se eu oferto, então beleza, meu trabalho minha participação em missões já se concluiu. E aqui nós vamos entender, por isso que a gente fala a responsabilidade da igreja com os missionários. Ou seja, não é só orar e ofertar. Além de orar e ofertar, existe o cuidar. Ou seja, a palavra cuidar assume um contexto muito maior do que a oração e a oferta, amém? Iniciativas singelas e simples que têm impactos permanentes na vida dos nossos missionários. Às vezes a gente está achando que são grandes coisas, eu preciso ofertar uma grande quantidade, né? Para que seja expressivo, né? Para que seja divulgado, as pessoas saibam, mas não. Iniciativas singelas, simples, elas podem impactar nossos missionários de grande maneira. Com isso,
a gente contextualiza a importância de missões para entender a responsabilidade da igreja com os missionários, né? E aí nós, o evangelista já mencionou, só vou reforçar, no texto áureo a gente fala assim, está em Gálatas 6, versículo 10, e diz assim: então, enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, nós devemos fazer a todos, e aqui ele está refletindo aos domésticos da fé, ou seja, ao missionário, ou seja, aquele que está dedicado, que é dos nossos, e dedicado a levar a palavra de Deus em outras nações, em outras regiões, enfim, em outros pontos, tá certo? E aí vem a pergunta, né, que eu lancei até no convite para nós estarmos aqui. Eu perguntei, então, de quem que é a responsabilidade dos missionários, né? Nós temos acho que 2 missionários aqui, não sei quantos lá na África, agora nós temos um no Canadá. Então nós temos alguns. E de quem que é a responsabilidade deles? É do pastor, né? Porque ele que falou, ele que ungiu, ele que levou. Ou não, acho que não é do pastor, não, deve ser do evangelista Fernando, do departamento de missões, tá? A palavra departamento, é do departamento de missões, ele que é responsável, né? Ele que tem que passar os recursos, ver se está tudo bem, então ele é que cuida. Mas aqui nós buscamos compreender que a responsabilidade, já o título da lição fala, a responsabilidade dos missionários, é uma responsabilidade da igreja, ou seja, é nossa. A igreja inclui pastor? Inclui pastor. A igreja inclui evangelista Fernando? Inclui equipe de missões, departamento de missões? Inclui o membro. Eu sou só membro, eu sento aqui, assisto o culto, oro. Inclui, ou seja, a responsabilidade é de toda a igreja, e para isso nós precisamos entender o papel da igreja, como a igreja lida com os missionários, né? Lida no sentido de como eles são formados, como é o cuidado com eles, entender a nossa contribuição com isso, tá certo? Então, assim, é importante entender o papel da igreja de cuidar integralmente dos seus missionários. O que é integralmente? Integralmente, entende-se como a palavra integralmente, coisas que a gente não imaginava. Por exemplo, até a lição passada nós falamos, orar, contribuir ou ir, né? Mas agora a gente fala o seguinte, identificar quem são os missionários. É papel da igreja identificar os missionários. A gente fala assim, não, é o pastor que... A igreja como um todo se identifica, começa a direcionar, começa o desejo que está no coração de alguém ao trabalho missionário, ele tem ferramentas, e eu vou mostrar aqui que a igreja tem ferramentas, tem suporte, tem trabalhos aqui dentro da igreja para formar, para ajudar naquela formação do missionário. Eu falo assim, mas eu não conheço, tem curso de missionário aí? Eu não conheço. Mas eu não sabia de nada disso. Vamos entender então? Depois vamos compreender o que a igreja tem que ela forma missionário. Da onde que é isso? Eu não vejo nada disso, nunca ouvi falar curso de missionários, né? A gente viu congresso de missões, mas cadê o curso? Vamos entender então. Identificando, preparando, que é isso que eu vou passar para vocês, enviando. Depois que enviar, não é só enviar, agora eu tenho que cuidar dele que está lá, e esse cuidar nós vamos falar mais para frente, que eu lembro que eu falei, o cuidar não é, peguei a mão no bolso aqui, dei minha oferta, né? Tem aquela oferta de todo mês, todo mês eu vou lá, sou fiel, tal. Não é só isso, isso é super importante, tá? Super importante. A gente fala assim, então isso não é importante, é super importante, porém, existe mais, ou seja, a palavra cuidar, ela vai além disso. Vamos dar um exemplo daqui de pais, por exemplo. Então quer dizer que cuidar dos filhos é pegar e pôr dinheiro na mão deles e falar, se vira? Você está vendo que cuidar está além do suporte financeiro?
Nós não chegamos nos nossos filhos e damos dinheiro para ele, se vira aí, você vê o almoço seu, você vê sua janta aí, você vai para a escola aí. Não é assim que a gente trata os nossos filhos. E os nossos missionários também não é assim. Então cuidar é além disso aí. E também devemos cuidar dos missionários até no momento de encerrar a carreira deles, ou seja, no momento que eles chegaram, né, ou alcançaram a idade, ou alcançaram ou tiveram alguma deficiência, saúde, alguma coisa, o momento de encerrar. E além disso, inclui também os cônjuges e filhos, porque nós não somos celibatários, que eu saiba não, né? Ou seja, o missionário, a missionária, às vezes tem o cônjuge, tem o esposo, tem a esposa, tem filhos, e o trabalho dele inclui a esposa e filhos, né? A gente não manda missionário e deixa a família para trás, não existe isso, tá certo? Então, nesse aspecto, nós começamos agora, né, a entender assim, como que funciona então o sistema de apoio. Agora a gente já sabe que não é só a contribuição, a gente já sabe, né, que esse trabalho missionário de fato é importante, porque se nós olharmos para a nossa vida, se de fato a nossa entrega, nós entregarmos nossa vida para Jesus foi algo mais importante na nossa vida, a gente sabe quão é importante outras pessoas também chegarem a palavra nessas outras pessoas. Ou seja, né, a gente já tem esse contexto. E agora, como ajudar? Como contribuir? O que é esse cuidar então? Então agora nós vamos compreender a igreja e o sistema de apoio. Como é que é esse sistema de apoio com a igreja? Primeira coisa, a gente falou da formação, ou seja, identificação e formação do missionário. Na identificação e formação do missionário, a igreja, né, hoje a gente está falando da igreja, somos nós aqui, todos nós, né? Ela tem várias frentes de formação. Então por isso que eu despertei os irmãos para falar, mas eu nunca vi curso de missões. Exatamente para entender que o missionário, ele não vai lá num cursinho, senta num cursinho, estuda e vira missionário. A formação dele é uma formação de vida, é uma formação de vocação, é uma formação que depende, né, do intelecto, mas depende da vontade de Deus também. Não é só o intelecto, tá? Mas vamos então pensar na formação, já que a gente acha, né, falando, é que a gente acha, talvez pensa, mas não tem curso de missionário, vamos ver se a igreja não tem, vamos pensar assim, a igreja não tem, a igreja tem a ETAD, que é a escola de teologia, está aí, toda segunda-feira, e reposições ao sábado, a gente vai falar, não posso segunda, tem sábado, está aí a ETAD, mas eu não posso, nem segunda, sábado, tem online também, ou seja, está aí escola de teologia, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, está formando as pessoas. Ou seja, é só isso? Não, ela tem um comitê, uma comissão de educação continuada. Nós temos aí o pastor Marcelo, eu, toda uma equipe que trabalha com a parte de educação, que pode, tem livros, tem cursos específicos, tem todo um suporte educacional, caso a pessoa falar, não, é esse caminho que eu quero seguir para mim. Ou seja, tem um comitê de educação. Tem as escolas bíblicas dominicais. Você acha que essas 13 lições aqui nem sequer despertam um pensamento de alguém fazer missões? Claro que desperta, gente. A escola bíblica dominical é uma escola de formação, é uma escola que traz conhecimentos, né, super importantes para a gente, e que ela está aqui. Não acredite que toda igreja tem. Eu, por exemplo, fiquei muitos anos numa igreja, não tinha escola bíblica não. Ou seja, nós temos escola de música. Nós temos aqui escola de música, o maestro, né, a banda, que está aqui. As pessoas querem iniciar, sempre lembrando, né, que embora exista a técnica, sim, o importante é as pessoas, gente, né? Tá certo? Então assim, nós temos que cantar bonito, nós temos que, cada instrumento ser lindo, tem que ser muito bonito, mas o mais importante é as pessoas estarem aqui, porque
Quem vê a banda aqui, por exemplo, estou dando exemplo da banda, mas tem os ensaios também, né, do pessoal do coral, tem o pessoal do louvor, né? Quem vê aqui, não vê que o pessoal esteve 2 ou 3 vezes na semana aqui para ensaiar, e quando ensaia, ora, inicia orando, tem a comunhão durante os ensaios, um conversando com o outro, ao final ora, sempre coloca diante de Deus e a pessoa vai aprendendo. Olha, e outra coisa, a música é uma linguagem universal. Onde eu chegar, pegar um violão, pegar um instrumento e começar a tocar, aquilo vai atrair a atenção das pessoas. Então está aqui, né? As oportunidades que são cedidas aos membros, às lideranças, né? Vez ou outra eu tenho a oportunidade de trazer uma pregação, o outro tem uma oportunidade de ter uma pregação, uma oportunidade de ministrar as aulas na escola bíblica dominical, de ser professores. São oportunidades que são distribuídas à igreja por todo o tempo, e aquilo ajuda na formação. Um missionário precisa ensinar, um missionário precisa se relacionar com as pessoas, e ali você tem oportunidades de treinar o ensino, o relacionamento, e está aí. Só que a gente, né, tá vendo isso aí, está andando, aprimorando, se formando e não percebendo, só porque não veio um diplominha no final escrito, papelzinho. A gente podia até no futuro dar um diploma, né? Assim, se isso fizesse a diferença, né? Mas de fato não faz, tá? O que faz a diferença é de fato a formação, tá? Nós temos Libras, outra linguagem internacional aqui, ó, internacional, né? Que a gente pode, ou seja, qualquer lugar, se você usar Libras, a pessoa vai ter um entendimento, e está aí para formação. Tem os departamentos missionários, que é o departamento daqui, da sede, tem os departamentos missionários locais. Mas eu não estou na sede, isso aqui é tudo na sede, que eu sei, né? Isso já foi confirmado por nosso pastor, e pode ser confirmado agora pelos nossos pastores. A sede, o que tiver aqui é aberto a todos, a toda a igreja. Não existe nada que eu tenho idade e aqui acontece. A questão de ser na sede é uma questão meramente estrutural. O tamanho, as salas, né? A posição geográfica, meramente estrutural. Ou seja, o que tem aqui é aberto a todos, tá certo? Tem a Secretaria de Missões, etc. Ou seja, a igreja como um todo, ela investe e trabalha na formação de um missionário. Embora às vezes a gente não perceba, né, possa não perceber, mas ela a todo momento busca formar pessoas preparadas para levar a palavra de Deus. Note que o apóstolo Paulo está na maioria dos trabalhos missionários, e note que ele era um homem preparado, digno do sustento da igreja, representante à altura. Ou seja, Paulo era um homem preparado, era uma pessoa preparada, e a gente pode ver, todos os apóstolos são importantes, todos os apóstolos teve o seu papel. Porém, quando a gente fala de Paulo, nosso coração até dá uma mexida, porque a maioria dos livros ali estão com ele, né? A representatividade dele foi muito especial, ou seja, era um homem preparado. E aí nós estamos aqui sendo preparados também para levar essa palavra. Melhor será a obra quanto melhor for o instrumento, porque o instrumentista é perfeito. Ou seja, se o trabalho missionário é uma obra de Deus, aquele que toca, ele é perfeito, ele não tem falha. Ou seja, uma obra será tão melhor quanto melhor for o instrumento. Nós somos instrumentos de Deus. Quanto melhor nós formos, melhor formos como instrumento de Deus, melhor será a obra, porque o músico, ele é perfeito. Amém? Amém. Missionários, eles prestam conta para o pastor e a igreja. Ou seja, uma vez que o missionário
A gente viu que ele é preparado e ele é levado para o campo missionário. Uma vez que ele está no campo missionário, ele presta contas ao pastor e à igreja. O pastor é o anjo da igreja, o pastor, ele tem o papel de direcionar, né, de encaminhar. Porém, o trabalho, ele é trazido ao pastor e à igreja. Mas eu nunca vi falar desse relatório de missões, eu nunca vi falar desse negócio aqui. Irmãos, é que a gente, assim, às vezes não dá o nome, mas toda Santa Ceia, se não for todas, é a grande maioria. Eu lembro de todas, tá? Mas toda Santa Ceia nós temos aqui o evangelista Fernando falando, apresentando os slides. Toda reunião de obreiros está aqui o evangelista, o pastor, apresentando os slides, apresentando o trabalho missionário. Ou seja, a igreja está fazendo por onde de formar pessoas, de esclarecer o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Cabe a nós enxergarmos o nosso papel nessa história. E outra coisa, o papel do missionário, é importante entender, o papel do missionário não é fazer membros, mas sim fazer discípulos. Porque às vezes a gente tem aquela visão deturpada de que entender que uma igreja está cheia, né? Não, eu preciso colocar uma igreja cheia aqui, tá, um monte de gente, e aí estou fazendo trabalho missionário. É diferente, é ter discípulos, pessoas que realmente receberam a palavra e tiveram uma conversão real e verdadeira. E isso, como consequência, você tem uma igreja cheia. É consequência, não o fato de criar um movimento, não é o movimento, né? Porque se vira um movimento de homens, nós estamos por um movimento de Deus, ou seja, como a igreja como resultado da mão de Deus. Amém? Amém. E olha, fazer discípulos, nós precisamos estar bem atentos, porque nós somos um povo, né? Vamos dizer assim, que está cada vez mais tendo entendimento tecnológico, e com isso, muitas vezes nós, por exemplo, pratica um planejamento familiar. Então hoje é muito comum, né? Falar, as coisas estão difíceis, então hoje a gente tem 2 filhos, um filho, tem casais que às vezes optam por nenhum, e outra religião, às vezes só pela procriação, vem aumentando significativamente. Ou seja, mostra o nosso papel, não, vou ter filhos, 5, 10 filhos, mas a importância do nosso papel de levar a palavra. Até eu peguei uma pesquisa aqui, não dava muito tempo, mas enquanto, por exemplo, deixa eu ver aqui, as mulheres, por exemplo, muçulmanas, ela tem 3,1 filhos, enquanto outras religiões têm 2,3, ou seja, é quase 50% a mais do que nós temos filhos. Ou seja, se eles crescem pela procriação, a religião cresce só pelo fato de procriar, e nós praticamente estamos substituindo. Se nós somos 2, deixamos 2, e eles procriam, se eles são 2, eles deixam 3, um pouco mais. Então isso mostra o nosso papel de nós nos posicionarmos e alcançarmos as vidas. Amém? Glória a Deus. O trabalho missionário é uma obra de fé. Depende de confiança em Deus, oração e sacrifício. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, fala: o meu Deus, segundo as suas riquezas, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso é importante entender, para a gente em algum momento também tirar aquele glamour, né? Aquela noção de que missionário, né? Missionário é aquela pessoa que vai passear.
eu sou missionário, eu vou para os Estados Unidos, né? Eu vou para a Europa, eu vou para país de primeiro mundo, lá eu vou ter uma vida boa. E é muito diferente do que isso, irmãos. Normalmente o trabalho missionário, ele vem muito com sacrifício, e depois nós vamos falar mais para frente, com um senso de abandono. Não abandono por parte de Deus, mas abandono no sentido de solidão. Ou seja, eu estou num lugar distante, ali não está minha família, não está as pessoas, às vezes se tiver a família, né, a família bem mais próxima, mas não tem outras pessoas, né, amigos ou familiares próximos ali, e aí nasce um sentimento, né, de solidão, de abandono, e meu Deus, eu estou aqui, e se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Né? A gente sente medo, a gente sai do nosso país, da nossa região, aí vai para um lugar de fora, é um medo natural, né? E aí, porque somos humanos, e nesse momento é importante o papel da igreja, que nós vamos falar mais para frente, do cuidado, amém? Vamos lá, continuando, cuidado integral. O cuidado integral, agora a gente já deu uma boa visão, né? Dos aspectos assim, da responsabilidade. Agora vamos falar do cuidado, tá? O cuidado, repito, ele não se restringe a questões financeiras. Ele tem, um missionário, ele tem necessidades espiritual, emocional, física e social. E essas responsabilidades físicas, né, que aí a gente inclui a questão das financeiras, nem sempre dinheiro resolve. Outro dia eu estava dando um exemplo, estava aqui, eu acho que o missionário, eu acho que é o do Guiné-Bissau, lá da África. Ele falou assim, que ele tinha o dinheiro, mas não tinha água para comprar. Ou seja, se não houver o recurso, vou mandar 10 mil para o missionário. Depende, missionário no meio da floresta amazônica. 10 mil para o missionário, mora lá com os índios, casocas lá. 10 mil, sabe o que ele faz? É que lá na Amazônia não faz frio, mas se fizer frio ele queima, põe em fogo e se esquenta. É o que ele vai fazer. Porque o que ele vai fazer com 10 mil? Não tem nem o que comprar. Então o nosso cuidado com os missionários, ele vai além das questões financeiras. Ele vai aos aspectos emocionais, sociais, espirituais. O que diz respeito a isso? Vamos ver o que diz respeito aí, ó. Acompanhamento pastoral, ou seja, ele precisa ter o pastor dele, né? Toda pessoa, todo missionário, ele tem um pastor, então ele precisa desse acompanhamento pastoral, do contato do pastor. Esse é o papel dos nossos pastores, né? A gente não atribui um único aos pastores, é o papel, né, do acompanhamento pastoral. O planejamento de visita aos missionários de campo. Nós temos missões aí, e aqui a igreja, né, em algum momento nós podemos refletir sobre isso. Às vezes não há nem condição de nós irmos, mas podemos ao menos refletir a possibilidade de fazer uma visita. Pensa que a alegria não seria lá, né, na África, chegar um comitê do povo de Deus daqui chegando lá, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a plantar no nosso coração. Às vezes a gente está no nosso coração, eu vou trocar de carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, em nenhum instante a gente pensa, puxa, mas eu podia deixar um recurso para poder chegar naquele trabalho missionário, dar um apoio, passar uma semana lá, um tempo lá, enfim. Planejamento de visita aos missionários. Contato da igreja, esse é mais simples ainda. Contato da igreja significa mensagens, cartas, telefonemas. O que custa, irmãos? Nós pegamos um missionário lá, a gente mandar uma mensagem para ele de vez em quando. As crianças escreveram as cartas aqui para um missionário lá na África. Foi um negócio tão bonito, eles receberam aquele tanto de cartas. Você imagina ele lá, falando, não, opa, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, a igreja está comigo aqui. Amém? Olha a importância desse negócio, a importância de nós fazermos o nosso papel. Ou seja, manda uma mensagem, conhece a pessoa, manda mensagem, manda um telefonema, faz uma ligação, né? Manda uma carta. Precisamos deixar claro ao missionário que ele não está sozinho.
Nós temos que prever férias para ele, né? Nós não mandamos ele para a prisão, nós mandamos ele para um trabalho de missão. Então, ele tem férias. O missionário, a missionária, chega um momento que ele fala: não, você tem que voltar aos seus, passar 15 dias, 10 dias, um mês, precisa ser previsto, né? Eu falo: não, está mandando dinheiro para ele, então agora tem que ficar lá, preso lá. Não, é um trabalho, amém? Olha a coisa que a gente não pensa: consultas médicas, consultas odontológicas. Às vezes a pessoa está lá, não tem acesso a um médico, não tem acesso a um dentista. E eu garanto para vocês, como pai, que é muito mais aflitivo a minha família sem isso do que eu próprio. Você imagina um missionário com a esposa e filhos precisando de cuidados médicos, precisando de cuidados odontológicos e não tendo, né? Ou a missionária com o esposo e filhos não tendo. Imagina a aflição que não tem. Então nós precisamos prever isso, ou seja, quando eles vierem ou lá, prever essas coisas. Período de lazer e descanso, mesma coisa, é o mesmo caso das férias, é um trabalho, existe tempo de descansar também, de lazer. Período para atendimento das atividades administrativas, existe um momento que ele vai ter que fazer relatórios, né? Que vai ter que preencher os documentos, registrar as ações que ele está tendo, tem que ter. São todos itens que referem-se ao cuidado integral. Repito, é preciso desconstruir a visão glamurosa. Missionário é aquele que fala enroladinho. Falou enrolado, a gente já, você está falando enrolado aqui, já é. Não, é uma pessoa que está com um trabalho pesado, no sentido, né? Ele não envolve só as questões físicas, envolve questões espirituais, emocionais e sociais. E ele está exposto, distante da igreja, ou seja, não tem glamour, irmão, não tem glamour, né? Muitos sentem-se desconectados e esquecidos. Por isso que eu falo, papel nosso, manda uma mensagem, manda uma carta, vê as campanhas que acontecem aqui, o pastor falando, não fica falando, mais uma vez falando disso, mais uma vez falando disso. Irmãos, faz as campanhas, né, para arrecadação financeira, faz as campanhas para escrever as cartinhas, faz as campanhas de mensagem, faz por quê? Porque precisa, o cuidado vai além do financeiro, repito, principalmente aos pais. É assim que nós cuidamos dos nossos filhos. A gente pega, põe dinheiro na mão dele e fala: aí, beleza? Não, a gente cuida, quer saber como é que está, se está bem, se não está bem, manda mensagem, aí onde você está agora, o que você está fazendo. Nossos missionários é um filho da igreja, é uma pessoa que saiu da igreja, ele faz parte da igreja. Então, o cuidado dele é o mesmo que nós temos entre nós aqui, mesmo que nós temos entre nós. Amém? Glória a Deus. Terminando, irmãos, a última. Maneiras práticas de se comprometer com o trabalho missionário, tá? Então, tá bom. E agora, o que eu faço para me comprometer com esse trabalho, tá? Uma das coisas mais importantes é dar a oportunidade para comunicar, os missionários comunicar as necessidades. O que é dar a oportunidade? Se colocar como membros, pessoas abertas ao missionário, aos missionários. O que é aberto? Você já viu aquela expressão que normalmente a gente fala: tá precisando de nada não, né? Esse é o jeito que normalmente a gente fala: tá precisando de nada não, né? Beleza, viu? Falou, tá tudo de bom aí, né? Então a gente já dá a resposta para a pessoa. Outra coisa é falar assim: olha, você está precisando de alguma coisa? E aí, você foi no médico esse ano? Você fez check-up? Ou você foi no dentista? Ou como é que você está aí? Como é que a água está tudo bem, né? As refeições, onde você faz as refeições? Você vê que é diferente? De falar: tá tudo bem aí, mandamos dinheiro para você aí, viu? Tá de boa, né? Mandamos a mesada aí, tá bom? Fechou, né? Então a gente precisa ter esse relacionamento aberto, né? Não estou falando, às vezes a igreja toda não consegue, mas algumas pessoas certamente vai ter mais proximidade, né? O pastor que está lá, alguém sabe o nome do pastor que está na África? Cláudio, pastor Cláudio.
Por exemplo, eu não o conheço, não tive a oportunidade, pelo menos não lembro de conhecer, mas eu tenho quase certeza que muitas pessoas conhecem ele, dele vir aqui, de conversar com ele. As pessoas que têm contato com ele, por exemplo, né, ter esse canal aberto, sempre estar conversando de maneira aberta, né? Que esse é o tipo de coisa que a gente pode contribuir, responder mensagens, perguntar se falta algo, mandar mensagem de apoio sempre, né? E mandar mensagens aquelas mais pessoais possíveis, né? Porque às vezes a gente encaminha aquelas mensagens, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Paz do Senhor e tal. É importante mandar uma mensagem pessoal, aquela que a gente digita, ou que a gente fala, né? Por áudio. Para quê? Para ter conexão, para ter proximidade com o missionário. Ou seja, ele não está lá abandonado, largado, tá? Manter as campanhas, é o que eu falo para os irmãos. As campanhas de auxílio e oração ao trabalho missionário, nós ouvimos direto, ouvimos falar todo o tempo aqui na igreja. Entender que isso é necessário. Repito, nós temos um irmão, um membro da igreja, né, que está num lugar distante e pensa pegar você, levar para outro país, com outra língua, com outra cultura, com outro... A gente acha que a dificuldade de outro país é só a língua, né? Que eu vou falar uma língua, se eu soubesse falar inglês, se eu soubesse falar alemão, se eu soubesse falar africano, se eu soubesse falar, era tranquilo. Irmãos, não é, tá? Eu já tive a oportunidade de ir para fora algumas vezes. Minha esposa fala, quando eu fui, eu fiquei 30 dias lá para fazer um curso lá. Quando eu voltei quase uns 10 quilos mais magro, porque a comida é diferente, o gosto é diferente, é difícil a gente estar num lugar que a conversa é diferente, o jeito de agir é diferente. Eu sempre falo, a melhor comida do mundo é a brasileira, gente, é a brasileira. Você vai para outro lugar, meu Deus do céu, vai sofrer para lá, tá certo? Então, muita atenção a isso. Nós precisamos com isso, o objetivo principal é alcançar um senso de cooperação. Ou seja, por mais que sejamos, por exemplo, nós temos a sede, tem as congregações, pode ver que quando a gente fala de missões, a gente fala de uma única igreja, a gente alcança o senso de cooperação. A gente fala, eu sou daqui, eu sou dali, mas na hora que fala em missões, nós somos a Assembleia de Deus, a Decatalão. Então isso contribui muito com esse senso de cooperação, de tal maneira que a gente se identifica, né, como membros da Decatalão de fato, como nós temos alguém que nós somos responsáveis em cuidar. Amém? Glória a Deus. Concluindo então, irmãos, se nosso coração, aí são as palavras que estão na lição, mas são muito bonitas, ele fala assim: se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Há bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Amém? Faça um propósito com Deus. Vamos cuidar desses nossos missionários, dessa obra. Vamos identificar os nossos missionários, vamos preparar eles, né? Vamos motivar as pessoas que têm esse desejo no coração. E eu tenho certeza, palavra de Deus, as bênçãos do Senhor serão sem medidas para aqueles que investem na obra missionária. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que explanação, que Deus continue abençoando o evangelista Nilson por essa explanação, por esse ensino, como nós saímos daqui conhecendo mais e entendendo um pouco mais a necessidade da obra missionária. Eu estava ali comigo pensando, presbítero, o evangelista Nilson, que nós tínhamos uma frase muito comum entre nós, que era para fazer a obra missionária é orar, contribuir e ir. Mas hoje eu aprendi que não é mais só isso não. Orar, contribuir e ir.
cuidar, abençoar, visitar, né? Cultivar, comunicar-se com os missionários. Olha, vai muito além, né? Grande é a obra missionária, grande é a obra de Deus, e rogamos, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua obra, para a sua seara, né? E assim seja. Nós agradecemos muito pela vida do irmão, pela linda explanação, e agora estaremos aqui com a apresentação do Ministério Infantil. Paz do Senhor, igreja. Essa turminha de 3 a 5 anos. Hoje eles aprenderam a lição de número 7, que traz por título O Profeta que Aumentou o Azeite da Viuvinha. O que eles aprenderam? Eles aprenderam que a viuvinha precisava de um milagre, porque ela ficou viúva e tinha 2 filhos e estava sem dinheiro. E tinha um homem muito mau que falou que se ela não pagasse a dívida do marido, ele ia levar os 2 filhos para ser escravo, isso mesmo. E ela foi no profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falou assim, ó, o que você tem em casa? E ela falou assim, ó, nada, além de uma vasilha de azeite. E ele falou assim, ó, então vai nos seus vizinhos, pega um monte de vasilha, mostra as vasilhinhas para eles, pega um monte de vasilha, e aí quando chegar em casa você vai derrubar o seu azeite nas vasilhas. As vasilhas estavam vazias, mostra para eles que estava vazia, isso assim ó, estava vazia, e aí de repente, segura, a viuvinha começou a derrubar, puxa o azeite para a igreja ver, multiplicou o azeite nas vasilhinhas, olha o tanto de, puxa o azeite, isso, olha o tanto de azeite que multiplicou, e Deus, Jesus fez um milagre, e ela vendeu esse azeite e teve o dinheiro para pagar a dívida. Então vamos falar o versículo para a igreja, tu és, tu és o Deus que faz milagres. Amém. Paz, Senhor, igreja. Hoje os adolescentes tiveram uma lição muito interessante, que eu principalmente aprendi muito, e eu fiz uma dinâmica com eles no início. Eu trouxe esse dinheiro aqui de mentirinha, mas eu tentei ensinar para eles, à luz da palavra, como a gente vai trabalhar com o nosso dinheiro. Então, eu dei para cada um 5 moedas, que seriam a sua mesada. E fiz uma dinâmica perguntando como cada um administra o seu dinheiro. Então, foi muito interessante, porque antes mesmo da gente abrir a revista, antes mesmo de iniciar a lição, eles sempre tiraram a oferta e uma reserva. Então, assim, eles sempre entenderam que, primeiro, a gente oferta na casa do Senhor, a gente entrega ali o nosso melhor, e depois a gente, né, trabalha com o resto, né? E aí alguns já comeram essa mesada aqui, mas, enfim, eles entenderam a importância de dizimar e ofertar o melhor para o Senhor, né? A gente entendeu que a gente não gasta o dinheiro, o que sobrar eu vou levar para o Senhor, né? Não. Então, foi trabalhado ali com eles como vamos administrar a nossa mesada, porque eles, na idade deles, eles não trabalham ainda, mas é importante, desde a adolescência, eles já entenderem a importância de dizimar e ofertar, para quando eles crescerem e forem adultos, eles já terem esse costume
e esse entendimento. Então, eu fiz separei eles em dupla, em equipe, e fiz alguns questionamentos depois que a gente estudou a revista. Então, eles entenderam a importância de dizimar e ofertar à luz da palavra. Então, eu vou perguntar para eles algumas perguntas e eles vão me responder com o que eles aprenderam hoje. Primeiramente, para o Isaac. Isaac, qual que é a diferença? Os dois Isaacs aqui, qual que é a diferença de dízimo e oferta? O dízimo é algo que você tira, é um tipo de oferta que você ganha, você tira a 10ª parte para dar para a casa de Deus. E a oferta é quando você ganha um dinheiro e sobra um pouco, mas você mesmo assim dá, mas com amor, essa certa quantia. Então, a gente entendeu que dízimo é ali a 10ª parte e a oferta é com amor, né? Com gratidão, ali com aquilo que o Senhor tem nos ofertado, nos dado, né? Para o Caleb, quais são as formas de dizimar e ofertar? Como meus colegas aqui já falaram, o dízimo e as ofertas, mas além disso, também podemos doar com trabalhos e suprimentos para a casa do Senhor. Como deve estar o meu coração na hora de dizimar? Deus só vai receber a oferta se seu coração estiver aberto. Para o Rubem, qual a finalidade dos dízimos e das ofertas? Bem, com água, luz, benefícios materiais e imóveis. E a manutenção também. Então é isso que a gente aprendeu hoje. A gente agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, bom dia. A lição de hoje da classe de 5 a 6, ela foi intitulada, que o livro de Deus nos ensina a louvar. E as crianças de 5 a 6 aprenderam a importância, que o louvor faz parte da adoração ao qual nós devemos ao Senhor. E que o Senhor se agrada, de louvores vindo de corações sinceros. E está aqui as crianças, que são o louvor perfeito a Deus, um coração puro, sincero. Aprendemos também que quando a gente ora, a gente estamos orando a Deus, a gente estamos conversando com Deus, pedindo, agradecendo pedindo o que nós precisamos, agradecendo por tudo que nós recebemos, mas quando estamos louvando, estamos engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E nesta manhã, em comum acordo com todas as professoras da The Kids, e a tia Lohane, nós iremos trazer um louvorzão para a igreja. Amém? Vai levar a quem nele
Irmãos e crianças, vamos fazer uma capela todo mundo juntos? Só quem vai para o céu vai cantar bem alto para Jesus que ele vai voltar, amém? Para a igreja ouvir e cantar conosco também, todos juntos adorando ao Senhor. Só o refrãozinho, lá, 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 só para terminar, amém? Agradecemos a oportunidade. Paz do Senhor, amada igreja. Que manhã maravilhosa, profunda, de muita conscientização. E como aprendemos na casa do Senhor, a cada dia, a cada manhã, a cada noite, a cada momento que nos reunimos. E como é maravilhoso, desde o iniciar, desde a abertura, como também aqui na carta lida. Meu Deus, que carta maravilhosa, como o Senhor falou comigo através dessa carta escrita pela nossa amada missionária Ângela, aqui citando o personagem veterotestamentário, Elias. Que maravilha! Uma das frases aqui usada, e já quero contextualizar, já finalizando, trazendo na lição também aplicada pelo professor evangelista Nilson, uma frase que usada pela missionária Ângela: ser biblicamente correto. Fiz questão de anotar. Uma coisa é ser correto, outra coisa é ser biblicamente correto. Isso fala muito conosco. No texto onde me embaso, 1 Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 1, melhor dizendo, e no versículo 13, Saulo se achava correto em todo o seu ensino, a qual tinha sido ensinado e sido ali discipulado nas escolas, como ali na escola de Gamaliel. Mas no versículo 13 ele escreve ali para Timóteo: a mim, que antes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas porém alcancei misericórdia, porque fiz ignorante na incredulidade. No 14 diz: e a graça de nosso Senhor Jesus abundou, superabundou a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amados, como numa manhã como essa, aqui ao qual fomos tão conscientizados da nossa missão como igreja, e aqui em uma das frases aqui dita pelo digno professor, onde ele fala que temos que fazer discípulos, e isso é muito importante para o nosso tempo, porque há uma forma de fazermos discípulos a cada lugar, a cada momento, a cada minuto onde nós estivermos. E uma frase ali que o Senhor me fez anotar para escrever foi: a oração, ela se achega a Deus, porém o amor pelo próximo agrada a Deus e chega ao próximo. A oração chega direto a Deus, porém o amor ao próximo
não achega direto, ele agrada, mas chega direto no coração do outrem. Como precisamos praticar o amor, como precisamos praticar a misericórdia, como precisamos praticar a paciência, a paz, a alegria, a longanimidade um com o outro, e assim prosseguiremos sendo a igreja do Senhor, corpo de Cristo, onde juntos, um dia, como aqui dito pelas crianças, Ele voltará para buscar a todos nós. Se coloque de pé, aqui justificando a ausência do nosso presidente, que está em atendimento, mas está aqui no templo. Então, logo mais juntos estaremos aqui às 18h30, em um culto evangelístico, culto da família, em um momento, mais um momento de oração, em mais um momento aqui, onde seremos ensinados na palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por uma manhã tão maravilhosa como essa. Manhã que o Senhor fala com a sua igreja de diversas formas. Com toda certeza saímos daqui hoje muito maiores e muito mais melhores do que chegamos. Não melhores no merecimento, mas melhores entendendo que quando temos o Senhor conosco, nós somos sim capazes de suportar todas as afrontas e adversidades do mundo. E diante da fala aqui dita pelo professor, sim, Senhor, iremos avançar, fazendo discípulos não para nós, mas para o Senhor, que um dia todos moraremos juntos no eterno e no céu de glória. Assim nós cremos e profetizamos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com toda a nossa igreja e toda a sua família. E logo mais às 18h30 estaremos juntos e você diz amém.